A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Na obra O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis escreve que a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, e não pode desenvolver-se e medrar senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Amigo ouvinte, temos falado sobre o tema Os Afetos que Curam, uma série que fala de resiliência, trauma e recuperação, enfrentamento de situações difíceis, dolorosas e caminhos que podemos trilhar para a superação. E com base nos estudos de um psiquiatra e neurocientista francês, Boris Cyrulnik, que tem sido a nossa base para os estudos, para algumas reflexões, nós começamos a entender que esse processo de retomar o curso do desenvolvimento após o trauma, após os impactos de uma situação muito difícil, muito dolorosa, isso se chama resiliência, é um processo dinâmico, é um processo de vida e que ocorre como, de fato, a palavra usada o define, um processo. Não é um resultado, um produto final, é um processo. E como tal, não se dá apenas no plano da individualidade, ou seja, eu com os meus recursos. É evidente que a base pode ser essa, mas o conceito mais exato e mais preciso de resiliência é um processo, uma dinâmica relacional. Portanto, tem a ver com vínculos afetivos. E tudo isso dentro de um contexto social e cultural. Não podemos pensar o ser humano e todas as suas potencialidades fora de um contexto social e cultural. Não foi por outra razão que nós começamos o programa citando o grande pensador Leon Denis, que nos informa que a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade. Ele diz que o ser humano não pode desenvolver-se e medrar, quer dizer, crescer, se desenvolver, senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Isto quer dizer, em outras palavras, a lei de sociedade, que aparece nas páginas da obra O Livro dos Espíritos. E em outra parte do livro, ele comenta que o espírito se ilumina a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Portanto, nós podemos pensar o ser humano como um ser de relações, de vínculos. Este tem sido o fio condutor do nosso trabalho, uma vez mais, vamos dizer, com base nos estudos, nas pesquisas, desse importante estudioso da resiliência humana, essa capacidade de se recuperar depois de um trauma. O Dr. Cyrulnik. Vale muito a pena conhecer os seus textos, que são livros, que são entrevistas, há vídeos bem interessantes sobre ele na internet e é bastante fácil encontrar. Hoje nós vamos dar sequência nessa linha de raciocínio, destacando algumas passagens de um livro que se chama, na tradução para o nosso idioma, Falar de Amor à Beira do Abismo. É interessante que na tradução para o espanhol ficou de outra forma o título, O Amor que nos Cura, porque é exatamente sobre isso que ele vai falar, o amor como esse vínculo humano que tem o poder de ativar as forças de resiliência de uma pessoa ferida, machucada pela vida e que encontra-se numa espécie de abismo emocional. Por isso o título dele, Falar de Amor à Beira do Abismo. Ao longo da nossa vida,
Muitas vezes nós enfrentamos situações que podem nos empurrar para essa situação, um abismo emocional. Nem sempre são grandes tragédias que provocam isso. Às vezes são dores silenciosas. Algumas delas são secretas. Pode ser uma perda, uma solidão, uma crise de sentido. E é justamente nesses momentos que o vínculo nos ajuda. O afeto, o olhar do outro, um gesto de cuidado. Tudo isso pode ser o fio que nos puxa de volta para a vida. Às vezes você dialoga com uma pessoa que está vivendo exatamente à beira desse abismo. Uma situação difícil, impactante, qualquer que seja ela. E isso afeta a autoestima ou autoconceito, porque ela não se reconhece. E então, conversando com você, você simplesmente escuta, acolhe, valida esse sentimento, essa experiência, e então diz uma coisa muito simples, como, por exemplo, lembra quando você viveu aquela situação difícil e você conseguiu superar? Lembra quem é você. Quando nós conseguimos, com uma palavra, com um olhar, com um gesto, de alguma forma fazer com que a pessoa se lembre de quem ela é, nessas situações de estar à beira de um abismo, no sentido emocional, isso tem um impacto profundo na vida da pessoa. Ela pode terminar o diálogo dizendo assim: muito obrigado por me lembrar quem eu sou. Eu não sou essa dor que eu estou vivendo. Essa dor me maltrata, me impacta, me desorientou, me desorganizou completamente. Mas ela não me define. É sobre isso, de alguma forma, que o livro vai falar. São aqueles momentos de vínculo que têm o poder de nos puxar de volta para a vida. Eu não caio nesse abismo. Então hoje nós vamos refletir um pouco, seguindo o roteiro do livro, pelo menos até certo ponto, sobre diferentes formas de sofrimento emocional e, sobretudo, olhar para os vínculos afetivos e como eles podem nos ajudar a atravessar esses momentos e reconstruir o sentido da nossa vida. Ele começa o livro com um relato mais radical, mais contundente, que é o exemplo de Olga, uma jovem de 18 anos que sofreu um acidente de carro e ficou paraplégica. E depois de uns dias, conversando com um médico, perguntou claramente a ele sobre a sua situação. E ele respondeu assim: você dificilmente voltará a andar. E o Sr. Runick comenta dessa forma: viu-se então incapaz de se deslocar e essa imagem desmantelou seus projetos e até seu passado. Eu deveria ter aproveitado mais. Como vou fazer no futuro? Olga precisou fazer o quê? Teve de dar um valor prioritário a competências que eram secundárias antes do acidente. Sobreinvestiu as atividades intelectuais e melhorou a sua capacidade de se relacionar. Ela se tornou forte apesar da sua deficiência. Trabalha num laboratório e engravidou faz pouco tempo. Bem, o livro foi escrito em 2004. Mas há um aspecto aqui que a gente não pode deixar de considerar, porque senão a gente corre o risco de pensar a resiliência como um processo puramente individual. Encontre forças, supere as dificuldades, vença, retome a sua vida, o curso do seu desenvolvimento. Sem dúvida que esse é um trabalho a ser feito. Mas olha o que Sr. Runick comenta. Durante décadas, a sociedade via os lesionados como pessoas socialmente mortas. Tornou-se uma pessoa inválida. Esse tipo de representação social reforçava o isolamento e a exclusão. De onde foi que Olga retirou forças para enfrentar tudo isso? De dentro dela, sem dúvida, investindo em outros talentos, em outras capacidades, recursos, tendo a chance de receber o apoio afetivo de familiares. Mas isso tudo ocorreu graças a mudanças culturais.
e, evidentemente, ao apoio de vínculos significativos. Vamos às palavras do nosso autor. Na época ainda recente, em que nossa cultura não pensava a deficiência em termos de resiliência, Olga ficaria cortada em duas, com uma metade morta e a outra agonizante. Mas, agora que se cuida melhor dos que sofrem de lesão medular, a parte morta fica submetida aos imperativos técnicos e médicos, ao passo que a parte viva não está mais agonizante. Olga voltou a viver, obviamente não como antes. Teve que se redescobrir e se reinventar. Mas uma mudança de representações sociais a respeito das pessoas que passam por esse tipo de situação, se essa mudança não tivesse ocorrido, como antes era muito comum, Olga dificilmente encontraria mais forças para enfrentar tudo isso. Então vamos resumir, amigo ouvinte. Além das forças pessoais, Olga retirou forças, energia para enfrentar e vencer tudo isso dos vínculos afetivos das pessoas mais próximas, familiares, amigos, e também dessas mudanças culturais que passaram a ver esse tipo de situação de outra forma. Isso é muito importante. Por isso, vamos repetir, resiliência é um processo relacional que se dá dentro de um contexto social e cultural. Por exemplo, no último programa, falamos dos impactos causados pelo silenciamento social e cultural de uma dor pessoal, quando a pessoa não consegue expressar a dor que sente quando se percebe vítima do preconceito, da exclusão e outras situações que chegamos a comentar. E aqui vamos retomar a fala de Leon Denis. A vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade. Não pode se desenvolver e crescer senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Ao longo do livro, ele considera outras situações, como, por exemplo, situações de carência e privação afetiva na infância, porque existem feridas que são invisíveis, como nós comentamos, que nascem da falta de afeto, de cuidado emocional, especialmente durante a infância. Ele cita vários exemplos. Isso pode levar a pessoa, em algum momento, a viver uma espécie de abismo emocional, porque foram pessoas que cresceram sem as experiências de aconchego, de reconhecimento, de validação. E o que ele destaca, mais uma vez, é que o ambiente cultural pode agravar ou atenuar essa carência. Essa é a ideia de resiliência, como temos trabalhado. Em contextos sociais que valorizam o afeto, a inclusão, a reorganização emocional, torna-se mais possível, eu diria mais viável, a pessoa enfrentar os resultados difíceis, dolorosos de uma infância que teve essas lacunas. Como que isso ocorre? Construindo novos vínculos, com os chamados, já comentamos em outros programas, tutores de resiliência. Um professor, um amigo, um terapeuta, que vai oferecer experiências afetivas diferentes daquelas que foram vividas na infância. Então, isso é um dado também que ele considera através de vários exemplos do livro, Carência e Privação Afetiva na Infância. É por essa razão, e também já falamos sobre isso em outro programa, adquire uma importância muito grande o trabalho do atendimento fraterno na casa espírita, o trabalho do aconselhamento religioso e espiritual em outros espaços de fé. São esses locais de pertencimento, de acolhimento, onde a pessoa é vista na sua singularidade, com a sua história, com a sua dor. Aliás, a sua dor pode ser verbalizada, simbolizada, expressada. Isso é de grande importância. Há um outro tipo de situação que ele também analisa no livro, que é uma espécie de prisão afetiva, quando o cuidado acaba sufocando,
O excesso de cuidado também pode gerar sofrimento. Há uma música popular brasileira que fala disso. Proteção demais desprotege. Nessas situações de prisão afetiva, como ele diz, esse vínculo ele acaba adormecendo a criança e a isolando do mundo. Não é bem uma proteção saudável, é mais uma expressão da insegurança, dos conflitos pessoais dos cuidadores. Pode ser a mãe, o pai ou outra pessoa que tem esse papel de cuidar. Isso também impacta o desenvolvimento emocional da pessoa. Saber lidar com a frustração, com as pequenas ausências, isso tem uma importância, isso tem um valor. Não é cuidar um pouco menos. Não. Cuidado não se relativiza. É como beber água. Água é algo da ordem do necessário. Cuidar também. Então eu não posso beber nem pouca água, nem muita água. Eu tenho que beber água com equilíbrio para manter a saúde do organismo. O cuidado é a mesma ideia. O que é demais acaba sobrando e acaba prejudicando. Isso não promove o crescimento, o amadurecimento. Também, mais uma vez, a gente precisa olhar para os aspectos socioculturais. Qual é o papel do cuidador? Há uma psicóloga que escreveu um livro bem interessante, onde ela fala sobre o pai carpinteiro e o pai jardineiro. Eu acho que isso encaixa um pouco no que o Cyrulnik está comentando. O pai carpinteiro é aquele que acredita que pode moldar a criança da mesma forma que um carpinteiro consegue moldar a madeira para que ela se torne um certo tipo de pessoa. Como assim? O carpinteiro, ele tem sempre um projeto na sua mente, uma planta que ele vai executar. Então o pai, nesse sentido, ele já tem esse molde na cabeça, em sua mente. E ele então corta daqui, lixa dali, e daqui a pouco ele tem o modelo pronto em suas mãos. O pai carpinteiro, ele pensa um pouco assim. Ele acha que tem o poder de impor suas expectativas, seus desejos sobre a criança, de alguma forma tentando controlar todo o seu desenvolvimento. Isso pode obrigar esse pai a usar alguns métodos mais duros, mais severos, mais rígidos, diretivos no processo da educação. Por outro lado, o pai jardineiro, ele tem uma outra concepção, porque o que faz e como pensa um jardineiro? Ele não tem um projeto em sua mente. Aquela planta ali, eu quero que ela se torne um abacateiro, porque eu gosto de abacate. Mas o projeto daquela planta, e esse projeto é da planta, não é do jardineiro, é de se tornar uma goiabeira. Goiabeira da goiaba, abacateiro da abacate. Não tem como mudar isso. Então o pai jardineiro, ele vai focar em criar um ambiente nutritivo, um ambiente seguro para a criança, para que ela possa crescer, se desenvolver, considerando as suas próprias capacidades. É exatamente como faz um jardineiro que cuida das suas plantas. Portanto, respeita a individualidade, valoriza sua autonomia e assim por diante. É muito interessante essa metáfora do jardineiro e do carpinteiro aplicando essa ideia à educação dos filhos. É evidente que há momentos em que o pai, a mãe, o cuidador, precisa agir um pouco como carpinteiro. Mas o problema é não ter um equilíbrio entre esses dois modelos. Tem que ter um bom equilíbrio. Porque senão, se funcionar só como carpinteiro, já sabe o que vai acontecer. É bom que a gente pense um pouquinho nisso tudo. Há um outro aspecto que o nosso autor destaca, é quando ele fala da vergonha e do estigma social. Já abordamos isso também em outro programa, e inclusive citamos há pouco isso. O sofrimento emocional, ele pode vir do olhar depreciativo dos outros. O preconceito social é uma coisa muito séria. E a gente não pode fechar os olhos para isso. É uma espécie de veneno emocional.
Preconceito é isso. O impacto emocional na pessoa que sofre um preconceito social é como a ação de um veneno. E como é que nós vamos lidar com isso na perspectiva da resiliência como uma dinâmica, um processo de vida relacional? Portanto, se dá num contexto sociocultural. Pessoas que passam pelo preconceito precisam encontrar a experiência do vínculo acolhedor para que ela consiga recuperar em si a sensação do respeito e da dignidade. Ela não perdeu isso. Ela perde a capacidade de acreditar nisso, de que uma sociedade pode agir através dos seus integrantes com respeito a todas as pessoas, considerando a dignidade da pessoa humana. Um vínculo acolhedor pode transformar isso. Eu penso que foi exatamente o que fez Jesus. Nos vínculos que ele construía, naquele ambiente sociocultural de poder, de muitos preconceitos, de julgamento, de crítica, de exclusão social, o olhar de Jesus era de inclusão, de abraço emocional, de nenhum tipo de julgamento de ninguém, e nunca compactuou com a injustiça e, obviamente, com o preconceito. Portanto, quando nós oferecemos o olhar que acolhe, o olhar que cuida, o olhar que não julga, nós ajudamos na reconstrução da retomada da vida em histórias de pessoas que se sentiram totalmente desorganizadas por conta do preconceito, por conta da vergonha. Há outras situações que ele analisa de pessoas que perderam o sentido existencial e experimentam o vazio. A ausência de um projeto na vida, em termos existenciais, é algo bastante complicado. Impacta emocionalmente uma pessoa. Isso pode nos colocar, mais uma vez, em situações de abismos emocionais. E, mais uma vez ainda, o poder que tem o vínculo. O Dr. Viktor Frankl, na sua abordagem sobre a psicologia do sentido, que é também uma psicoterapia do sentido, destaca a importância disso. O ser humano é um ente empenhado na busca do sentido. E há sempre muitos caminhos para realizarmos isso. O autoconhecimento, a dimensão da liberdade, das escolhas, da responsabilidade, da unicidade, que é quando você identifica aquilo que te torna único, algo que você sabe fazer, como agir, um talento que você coloca a serviço de alguém, essa ideia de unicidade. E também através da autotranscendência, que é quando a pessoa abraça um ideal que está além dela, além do seu ego, e ela então vive em função disso e vive para isso. Essas situações facilitam encontrar ou realizar o sentido existencial. O Dr. Cyrulnik considera que quando uma pessoa está nessa situação, por conta de vários episódios ao longo da sua vida, ou mesmo um único fato mais marcante, que abalou o sentido existencial dessa pessoa, ele considera que na construção de um projeto de vida com sentido para essa pessoa, uma vez mais se destaca estarmos ancorados em vínculos afetivos significativos. É difícil uma pessoa recuperar o sentido existencial sozinha. É muito mais interessante e muito mais viável quando encontramos esses vínculos significativos. Um amigo, um parceiro, uma parceira afetiva, um local, um espaço onde compartilhamos as nossas ideias, onde somos acolhidos, onde falamos e somos ouvidos, onde nós ouvimos com atenção aqueles que também compartilham as suas buscas, suas experiências na vida. Portanto, é sempre bom destacar esse aspecto. Seja qual for, querido amigo, querida amiga, ouvinte, o nosso abismo pode ser uma perda, um trauma, uma solidão, uma crise de sentido.
o caminho de volta quase sempre começa com um olhar, uma palavra, uma escuta, um gesto de cuidado. Cyrulnik nos lembra que o amor, nas suas diferentes formas, é aquilo que nos cura. Pode ser que hoje você necessite desse vínculo, ou talvez seja você quem pode oferecer esse vínculo para alguém. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.